Fala, meu parceiro rubro-negro, e vamos tá vendo aqui agora meu parceiro Mauro César Pereira dando aula, como sempre, no debate sobre o Flamengo, no posse de bola. Vamos ver o que o pessoal da Jovem Pan também tem pra dizer. Vai falar sobre reforço, Ayrton Lucas, enfim. Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, botão vermelho. Aperta aí, se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like. Se inscreveu? Então vambora, vamos tá vendo aí. Ô Mauro, esse negócio que o Arnaldo falou sobre a estrada do Flamengo talvez não esteja ainda pavimentada como deve ser, tem algumas definições para fazer no ano que vem, porém, você tem a impressão que eu tenho, quero saber se você tem também, que o Flamengo ele é menos sensível a chuvas e trovoadas, porque tem grana, porque tem um monte de jogador, se a coisa enroscar, ele contrata 2 ou 3 e vai embora, mais ou menos o que aconteceu esse ano. Trocou o treinador, acertou, foi campeão de 2 dos 3 títulos. Nesse aspecto, o Palmeiras é mais um método ali que a gente sabe qual que é. E no caso do Flamengo, como tem muito dinheiro, como tem uma administração mais que rende mais dinheiro para o Flamengo, ele é menos sensível a isso daqui para o ano que vem. E se você vê algum time que possa entrar nesse time, nessa dupla aí para incomodar? Bem, eu acho que, primeiro, assim, pode até ser, faz sentido o que você está falando. Você tem grana, você consegue se regenerar rapidamente, né? Você vai lá, contrata alguém e tal, e consegue dar uma resolvida, mas não teve nenhuma contratação esse ano que tenha sido fundamental para o Flamengo ser campeão, né? Assim, contratou fulano, mudou o patamar do time, né? Os caras que levaram o time ao título já estavam lá, né? Já estavam no elenco. Machucou o Bruno Henrique, o Pedro virou titular, essa foi a mudança, mas já estava lá desde 2020, não foi uma contratação de 2022. A contratação desse ano foi o Vidal, foi o Cebolinha, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, tudo reserva, todos reservas. O Santos é o único, né, que é titular e foi contratado nesse ano e ele mudou o patamar do gol, onde o Flamengo praticamente não tinha goleiro, né? A verdade é essa, né? Um erro gravíssimo aí de montagem de elenco. Um goleiro veterano já em declínio e um goleiro jovem sem condições técnicas, pelo menos nesse momento da carreira, para assumir essa posição. Mas é importante lembrar também, sim, que o Palmeiras não passou a ser campeão só quando o atual técnico chegou. O Palmeiras foi campeão com Marcelo Oliveira na Copa do Brasil em 2015. Lembra dele? Marcelo Oliveira. O Palmeiras foi campeão com Cuca, brasileiro. O Palmeiras foi campeão com Felipão, brasileiro. E o André Rocha até escreve sobre isso, ele tem toda a razão na minha opinião. No Brasil, tirando ano passado, que o Atlético poderia ter vencido tudo, até porque foi um calendário um pouco diferente, as competições terminando em datas distintas, né, com um certo período entre o fim do Brasileiro e a Copa do Brasil, a Libertadores antes e tal. Esses times todos caíram em alguma competição. Se a gente voltar, em 2015 o Palmeiras não brigou pelo título brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Em 2016 o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro, mas o Cuca começa a dar a sua arrancada, digamos assim, quando ele assume durante a Libertadores, não consegue evitar a eliminação já encaminhada pelo trabalho do Marcelo Oliveira, e aí ele monta o time campeão brasileiro, né? Em 2018, o Felipão só vai buscar o título brasileiro depois que cai na Libertadores para o Benedetto e o Boca Juniors, lembra? Aí o Palmeiras engata de vez para ser campeão. Esse ano também, o Palmeiras foi eliminado de 2 competições. Em 2020, o Flamengo com o Ceni foi eliminado de 2 mata-mata. E aí ele vai marchar para ganhar o Campeonato Brasileiro. O próprio Inter, vice-campeão até o momento, deverá ser, creio eu, foi eliminado de tudo e se acertou no Brasileiro e fez uma campanha muito melhor do que se imaginava. Então, tem sido assim para todos eles, né? Salvo uma exceção ou outra. O Atlético, ano passado, poderia ter sido exceção, mas no calendário diferente. Ano que vem talvez seja possível repetir isso, porque vai ser mais espalhado, né? Vai acabar em setembro a Copa do Brasil, então você vai ter um período Copa do Brasil, mais adiante Libertadores, depois o Brasileiro, mas, embora seja ainda assim, vai ser muito difícil, vai ter que ter mais elenco para isso. Agora, além do Palmeiras ter iniciado esse seu círculo, essa sua sequência aí de temporadas brigando por título e ganhando títulos importantes, né? Com outros técnicos, não só com a atual comissão técnica, eu acho que é importante situar o seguinte, nessa época de fake news, especialmente, né, ao contrário do que alguns propagam por aí, essa pataquada de que o Flamengo só deu sorte porque o Palmeiras foi eliminado, isso é uma piada, isso é coisa para ganhar audiência, forçada de barra, cara de pau escreveu um negócio desse, né? Vou nem falar quem escreveu porque sabe quem é, tá de brincadeira, meu irmão. Por quê? Porque o Palmeiras e o Flamengo têm feito confrontos muito equilibrados. Ninguém tem certeza de nada que aconteceria no eventual duelo na Copa do Brasil ou na Libertadores. O Palmeiras não ganha do Flamengo no tempo normal. Desde 2017, os dois se enfrentaram 2 vezes nesse ano. 0-0 no Rio. O Palmeiras no primeiro tempo até foi bem, no segundo segurou o 0-0.
segurou 0x0. E aqui em São Paulo, o Flamengo jogou com o time reserva e ganhou o primeiro tempo. No segundo, o Palmeiras empatou. O Dorival custou a fazer as trocas. E foi um justo empate. Não houve supremacia, não houve de nenhum dos dois. O que houve supremacia foi do Flamengo lá em 2019. Nas 2 vitórias acachapantes com o Jesus em cima demitindo, né, o Palmeiras, o Felipão e depois o Mano Menezes. Desde então, os jogos podem ter um pouquinho melhor um ou outro, mas muito equilibrados. Então, se houvesse esse confronto, nenhum ser humano na face da Terra tem a capacidade, só com muita pretensão, né, de dizer, esse aqui iria vencer, ou aquele deu sorte. E vamos lembrar o seguinte, as eliminações do Palmeiras foram em campo. O Palmeiras é o justo campeão brasileiro, isso é chover no molhado falar isso. A campanha é ótima, e o Abel corrigiu na sua trajetória palmeirense algo que faltava, que é ser competitivo em pontos corridos. Na temporada passada, na retrasada ele pegou o bonde andando, então tinha essa atenuante. Na passada foram 18 pontos atrás do campeão Atlético, muita coisa. Esse ano não, ele conseguiu fazer uma grande campanha, mas é claro que as eliminações ajudam, né? Porque você vai tudo no brasileiro. E as eliminações foram em campo. O Palmeiras perdeu para o São Paulo no Morumbi jogando nada, não chutou a bola no gol. 1x0 São Paulo. Foram 2 jogos. Aí houve outro jogo, a polêmica do pênalti para o São Paulo. O Palmeiras fez um gol, 2 gols que precisava, né? Com 12 minutos, teve tudo para matar o São Paulo e não matou. Não foi capaz. O Rafael Veiga perdeu um pênalti. E aí tem um pênalti para o São Paulo e tem a disputa de pênalti quando o Veiga perde, mais jogadores perdem, e o São Paulo acaba se classificando. E quem eliminou o São Paulo, que foi o gosto do Palmeiras, foi o Flamengo. Então como é que você pode dizer que o Flamengo não enfrentaria o Palmeiras? Deu sorte. Piada isso. É muita areia, né? Não dá para aturar. Aí é escolinha do Mr. Snow, né? Tá de brincadeira, né? Agora, a eliminação da Copa Libertadores da América. O Palmeiras perdeu para o Atlético no Paraná por 1x0, jogando mal. O Atlético teve o Hugo Moura expulso, ficou um tempão com homem a menos. O Palmeiras não conseguiu empatar. E, em São Paulo, fez um gol. O Atlético jogou mal. Com 3 minutos estava 1x0 o gol do Scarpa. Uma sequência de erros, o último deles do Pedro Henrique, que foi expulso lá em Guayaquil, lembra? Ele amortece a bola para o Scarpa. O Palmeiras faz 2x0 com um homem a menos, depois da expulsão de Murilo, que foi uma expulsão justa, acho que as pessoas nem questionam isso. Ele se precipitou, e ali foi o ponto da eliminação do Palmeiras, na minha opinião. Acho que não seria eliminado 11 contra 11, mas foi expulso. Como teve 2 expulsos contra o Atlético Mineiro, ou seja, é um outro problema, muitas expulsões, né? Isso aí está na conta do Palmeiras. E aí o Atlético vai com tudo e consegue fazer os 2 gols e se classificar. Mas não é um jogo só, não é só uma expulsão, são 2 jogos. Então, essa narrativa fantasiosa de que, se não fosse eliminação, ganharia tudo, isso é uma fantasia. E talvez não ganhasse o Campeonato Brasileiro ou não ganhasse com essa folga toda, porque estaria dividindo a atenção. Não existe milagre, gente. É só lembrar a semana em que o Palmeiras jogou contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, e estava ainda da disputa da Libertadores, tentando se recuperar, já tinha perdido para o Atlético, pôs um time reserva e só não perdeu para o Bragantino, porque o Léo Ortiz, zagueiro que o Tite convoca de vez em quando, aí, errou um tempo de bola primário, e o goleiro Cleiton botou a bola para dentro do próprio gol, um gol contra ridículo. Senão teria perdido para o Red Bull Bragantino, que foi um time decepcionante na temporada. Porque o Palmeiras é fraco? Não, é bom, mas o time reserva não tem a mesma competitividade. Se você tivesse que escalar aquela rapaziada mais vezes, é claro que você teria pontos perdidos pelo caminho e não teria só 2 derrotas. Então, a eliminação favorece. Já favoreceu o Flamengo com o Ceni, favoreceu o Flamengo com o Jesus. Aquela campanha do Jesus em 19 também se deve à eliminação da Copa do Brasil. Ele teve algumas semanas livres e aquilo foi muito importante para ele colocar o trabalho dele em prática. Tivesse seguido na Copa do Brasil, talvez o Flamengo não tivesse vencido todos os títulos que venceu naquele ano. Talvez não, com certeza não teria apresentado o mesmíssimo futebol, porque ele não teria tanto tempo para treinar, para trabalhar, para colocar. E ele colocou muita coisa naquele time, né? E o mesmo vale, porque o atual treinador do Palmeiras, o Abel, também coloca muitas das suas formas de pensar, jogadas ensaiadas, o seu método de trabalho está bem ali, encaixado na equipe. Então tem tudo isso. Agora a gente vive uma era de teses fantasiosas em várias áreas, do futebol também. O título é justo, os 2 vão continuar mandando o futebol brasileiro. Você pode ter um eventual aí, como São Paulo em 2020, na temporada atípica ali, com o Diniz deu uma arrancada. Você pode ter aí o Corinthians, se continuar nessa coisa de investir mesmo com dívidas, conseguir aprimorar seu time, mas aí tem a dúvida do técnico, quem vai ser o técnico, aí tem essa questão. O Eduardo Cudê tá livre do mercado, hein? Foi embora do Celta ontem. Tá aberta a temporada, ele chama o Cudê. Ô, Mauro César, ainda falando sobre o Flamengo, Ayrton Lucas, é provável que fique ou é provável que... E já pergunto pra você, você quer que o Ayrton Lucas fique no Flamengo ou não? E se inscreve no canal, meu parceiro, se inscreve. Vamos ver o que o Maurão falou aí, vambora. E vá embora, porque o contrato do Ayrton Lucas se encerra no dia 31 de dezembro. Ele está emprestado pelo Spartak Moscou,
é um bom lateral, né? Um bom substituto pro Felipe Luiz. Foi muito bem, inclusive, na final da Libertadores, quando teve que substituir o Felipe Luiz numa situação dificílima. Ele fez a jogada do... Ele que fez a jogada da expulsão do Pedro Henrique. Agora, esse jogador, se ele tivesse jogado um certo número de jogos, seriam 9 milhões de euros obrigatórios. Provavelmente o Flamengo fez isso de propósito. Claro. Né? Não colocou ele pra jogar o número de jogos. O Flamengo controlou o tempo todo. O Atlético de Madrid fez isso com o Griezmann agora. É isso. Chegasse a determinado momento que ele pudesse atingir o percentual X, ele ia ser retirado do jogo. Alguém ia falar, Dorival, não vai escalar ele nesse jogo não, porque não pode. Nesse jogo ele vai descansar. E não ia jogar. Mas você acha que tem mais possibilidade de ficar? O Flamengo quer a contratação? Eu acho que vai ficar, só que vai ter que haver uma negociação. Só que tem tempo, né? Estamos ainda no começo de novembro, então tem 2 meses até o final do ano praticamente, tem tempo mais que suficiente. É o jogador que não vai jogar a Copa do Mundo, então ele vai ficar de férias e o Flamengo vai fazer uma oferta pro Spartak. Ao invés de 9 milhões, eu pago 4, 5, 6, sei lá, vai chegar num número. Como é que paga? Parcela? De que maneira? É o que vai acontecer e acho que ele vai acabar ficando. O Flamengo vai acabar contratando o jogador. Só que vai demorar, de repente, algumas semanas, um mês, sei lá, 2, por conta de uma negociação que vai ter que começar agora. Porque para o Flamengo ficou ótimo assim. Ele pode negociar. Se por acaso ele atingisse o percentual estipulado em contrato, teria que pagar 9 milhões de euros sem conversa. É compra obrigatória, né? Como não tem essa obrigação, como o goleiro Rossi. O Rossi, o Flamengo já sinalizou que quer o Rossi, os representantes dele já sabem disso, ele sabe o que o Flamengo quer, ele quer vir para o Flamengo, não vai renovar com o Boca, tem um contrato até o meio do ano. Nesse intervalo agora que vai terminar o futebol argentino lá, o campeonato, a temporada deles também, o Flamengo vai procurar o Boca em algum momento e falar, Boca, quanto você quer para me liberar esse goleiro mais cedo? Ele vai ser meu mesmo no meio do ano, me libera agora em janeiro, eu te dou um caraminguá aí e fica tudo certo. Se o Boca for orgulhoso, fala, não. Se o Boca usar a cabeça, fala, bem, já perdi o jogador mesmo, vou pegar alguma grana, economizo em salário, porque certamente deve ter um salário alto ali para os padrões do clube, né? Ele é o goleiro titular, e que o titular agora vai ser o Romero, que foi contratado recentemente, ex-seleção argentina, e vai seguir. Então é provável que o Ayrton fique, que eu acho que o goleiro Rossi vai chegar. Acho que deve chegar no começo do ano, acredito que eles consigam êxito nessa negociação. E outros virão também. Semana que vem o Flamengo já vai começar a anunciar algumas partidas, eu imagino que são meio que óbvias, deve ser Rodinei, Diego Alves, Diego Ribas, eventualmente mais um ou outro que não vai ficar pro ano Felipe Luiz provavelmente renova mais um ano. Felipe Luiz é questão de salário, né? Vão oferecer a ele menos do que ele ganha. Isso aí é certo, ele fez um contrato lá atrás e ele agora já não é mais o mesmo jogador, ele mesmo sabe disso. Então, o Gerson querendo voltar, Modus? O Gerson está com problema com o técnico lá no Olympique e já disse que o São Paulo está interessado em levá-lo para o Sevilha, mas não vejo a menor possibilidade. Ele custou muito dinheiro para o time francês, não vai liberar o jogador. Assim, volta para o Flamengo de graça aí, o Flamengo não vai pagar para eles essa quantia de jeito nenhum. Então, o Gerson, empréstimo também é impossível? Só se acontecer algum fato novo. Nesse momento eu acho muito difícil. Jogador muito caro, né? Foi um investimento alto para os padrões do Olympique. Que é bom, né? Para crescer um pouco, amadurecer um pouco. Aliás, não sei se você sabe, a lesão do Varela foi um negócio bizarro, né? Tem um vídeo, inclusive, que mostra isso, não sei se vocês viram. Quando o Rodinei foi bater o último pênalti contra o Corinthians, o Varela não estava relacionado porque ele não podia jogar. Ele estava no vestiário, perto do corredor que dá acesso ao campo, e parou numa televisão para ver a cobrança do pênalti. Já com o fardamento, que o Bruno Henrique botou também roupa de jogo, todo mundo entrou ali para comemorar o título, no caso da eventual conquista. Aí viu que a coisa complicou. O que eu soube é que os médicos disseram, cara, mais um pouco era grau 3, né? 3, já tem grau. Foi grau 2. Ele iria ficar fora da Copa. Mas como não chegou a ser grau 3, ele tem condições de não vai jogar pelo Flamengo mais, certamente, mas vai se tratar para jogar o Mundial pelo Uruguai. Foi assim que ele se machucou. Ele estava frio, não fez alongamento, não fez aquecimento, não fez nada. Ele estava ali para entrar em campo para comemorar com os colegas. Quando o Rodinei bateu, o aluno... Eu nem sabia disso. Teve um negócio com o Mineirão, ele saindo do treino, acho que tomou uma topada, alguma coisa que ele... Teve, já. Rapaz, eu nem sabia disso, cara. Olha que bizarro, cara. Galera, é mais ou menos isso aí, tá? Dá aquela força, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, beleza? Se inscreve, tamo juntão, saudações de Brunegas.